Semana passada, o governo federal anunciou a criação do Conselho da Amazônia, também da Secretaria da Amazônia e da Força Nacional Ambiental. A nova secretaria vai ter uma sede em Manaus, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e deve atuar no incentivo à biotecnologia, ao ecoturismo, ao meio ambiente, à regularização fundiária, dentre outros. O funcionamento vai envolver vários órgãos, dentre eles a contribuição do terceiro setor. E é por isso que nós estamos aqui com um especialista no terceiro setor, geralmente chamado para palestras e orientações nesse segmento, que é Takashi Yamauchi. Muito obrigado, professor, por estar aqui novamente atendendo a um convite da nossa equipe e sinta-se bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite no processo. Paula de Taif. Senhor Takashi, como especialista nesse segmento, como associações e entidades sem fins lucrativos podem ajudar aí o Conselho da Amazônia anunciado pelo governo federal? Tem que dar graças a Deus que pelo menos a Amazônia está em ênfase na discussão. Sim. Né? Até por uma pressão da comunidade internacional, né? Nós sempre preconizamos que nunca houve uma representação real do que é a nação amazônica. Né? São conglomerados de estados que muitas vezes não têm uma política pública coerente no processo. Criou-se com isso o consórcio dos estados da Amazônia, né, em 2017 e tal, mas também o consórcio, uma chapa branca, simplesmente, que nós falamos, e se não consegue nem cuidar do seu próprio estado, você consorciar para discutir o problema é pior ainda. Então, a única saída, a ferramenta no processo, tanto do ponto de vista da capilaridade e também dos recursos que pode trabalhar, exatamente são entidades do terceiro setor, que já existe uma rede muito grande disso. Grande parte deles, infelizmente, estão ilegais. Há uma necessidade de fazer uma jornada para legalizar esse pessoal no processo e, com isso, começar a trabalhar numa política no sentido de que muitas ações que é feito através do poder público têm alto custo operacional, tem toda uma parte burocrática e política no processo que muitas vezes, com isso, emperra. Um caso clássico disso é a conversão da dívida externa a favor da Amazônia desde 91. Desde 1991, os bancos internacionais fez um acordo com o Banco Brasileiro, com o Bacen, para que uma parte da dívida externa brasileira ficasse a favor da Amazônia Legal. Só que ela não pode ir para governo, ou chapa branca, nós brincamos. Houve várias manobras, tentativas de fazer esse uso do processo. Alguns bancos caíram de gaiato nessa história e passaram alguns recursos, aí viu o problema que aconteceu. E, no entanto, a sociedade civil, as ONGs que poderiam estar trabalhando com isso, também não têm conhecimento dessas legislações e não estão estruturados para poder receber isso. Então, a montagem de uma secretaria ou do conselho, o que for, é uma necessidade urgente no processo. Né? Independente disso, os estados da Amazônia deveriam estar formando o que nós chamamos de nação amazônica, para ter um representante politicamente no processo, para poder fazer isso independente das políticas locais. Né? Agora, pois não, Paula. A gente sabe que os membros que atuam tanto na academia como também nessa parte tecnológica e ambiental dentro do Amazonas não foram consultados sobre o conselho e até o momento não foram chamados. Sim, mas assim, olha com o que acontece, tá? Mas não foram chamados, mas não foram proativos também. Ficaram esse tempo todo esperando alguma coisa. E não é bem por aí, né? Então, agora o governo sinalizou, então ótimo, está dando a oportunidade para ser proativo agora. E aí a pergunta é, quais são as propostas que tem sobre isso? Essa possibilidade até de exclusão de alguns órgãos, assim, inclusive dentro da sua área, você acha que isso pode prejudicar de alguma forma o terceiro setor no futuro? Não, eu creio que não, porque é o seguinte, uma razão bem simples, né? Como o trabalho do terceiro setor é voluntariado, né? As pessoas que têm má intenção, né? E que não têm um espírito associativo no processo, ele pode até despontar no primeiro momento, mas ele não vai sobreviver. Então, acho que não é por aí. Tá bom? E depois lá fora, essa situação, essa mobilização,
está todo mundo, o mundo inteiro olhando o Brasil para isso. Então não dá para dar um jeitinho como costumeiramente se faz. Porque agora existe uma fiscalização mais ampla. Exatamente. Então é uma grande oportunidade que a Amazônia está tendo para realmente bater no peito e falar, nós estamos aqui. Entendeu? Então, a gente tem que ver para esse lado mais otimista do processo e não no sentido simplesmente de manobras políticas ou coisa parecida, né? Isso vai acontecer sempre, né? E o papel do terceiro setor é justamente aquilo que vai dar equilíbrio entre as empresas, entre o governo e a comunidade. Então, esse é o papel real do terceiro setor. Muitas ONGs, a gente inclusive tem falado isso já há um tempo aqui, que muitas ONGs elas possuem em seus quadros ambientalistas, pesquisadores, sim, gente que estuda mesmo, sim, a Amazônia e, sim, pode colaborar. Porém, nós também observamos que o atual governo federal ele parece não ter bons olhos assim para as ONGs, não. E aí não, eu pergunto... eu discordo com você, porque duas legislações no primeiro mandato dele, na primeira semana do mandato dele, favoreceu as instituições. Então o senhor não tem essa percepção? Não. Por exemplo, assim, vamos pegar um caso clássico, vai... ele permitiu criar, através de uma lei federal, 13.800 de 2019, fazer o quê? Criar o fundos institucionais de investimentos sociais. Você quer mais o quê? Entendeu, né? Quer dizer, associações e fundações podem montar fundos de investimentos institucionais. Talvez esteja mais atrelado aos discursos também, de uma forma genérica, como se critica essas organizações. Não, né? Só isso, né? Aquilo que nós sempre falamos, né? Grande parte das instituições estão ilegais e não têm conceituação adequada dos seus objetivos. Então, com isso, a representatividade das ONG, muitas vezes, falha nesse processo. As pessoas têm um discurso muito bom, muito bonito, né? Sensibiliza todo mundo, e aí quando nós vamos analisar o documento dessas organizações, aí cai a casa. Então é que para essas o presidente é contrário, seria lógico, isso? mas tem que ser. Basta dizer o seguinte, okay, uma palavra só, vai. Até hoje, o cartório, né, as pessoas aceitam as organizações sem fins lucrativos. O Código Civil de 2002 alterou isso. Deu prazo até 2004 para não usasse mais esse termo nos documentos. Ninguém faz nada de graça. E aí, em 2017, foi o último ano que o governo falou, não se usa mais a palavra, né, sócio dentro de uma associação, não se usa mais a palavra sem fins lucrativos e mudou o termo para associados e sem fins econômicos. Então, não poderia estar registrando nenhum documento desse. E se mantém esse tipo de registro? E mantém. E as pessoas ficam surpresas ainda hoje que o teu documento está ilegal. Porque antes era irregular, agora está ilegal, porque foi dado prazo. E as pessoas não cumpriram esse prazo. Exatamente. Quer ver um outro problema seríssimo que acontece? Contabilidade delas. Existe uma norma brasileira de contabilidade no ano de 2000 que estabeleceu como que associações e fundações têm que apresentar suas contas. Basta dizer que a turma está usando o software de uma empresa convencional que não serve para nada. E aí você quer o quê? Entendeu? Então, nós temos feito aqui, através do CIMAS, aqui em Manaus, por exemplo, nós temos feito isso em vários lugares no Brasil, serviço de assistência gratuito às entidades que queiram mandar seus estatutos, nós analisamos ela, fazemos observação e desde que o presidente ou o advogado responsável nos autorize, nós fazemos a reformulação para ele sem cobrar nada. Em termos percentuais, professor, a gente tem, percentualmente falando, quantas ONGs irregulares? Tá, bom, basta dizer que os números são assustadores. Dados de 2010, tá? 10 anos atrás, tá? O Brasil tinha 680 mil organizações registradas, tirado do CNPJ, só que atividade apenas 200, que prestavam conta, que declaravam imposto de renda. O resto de gaveta. E a gente fala de ONGs que usam dinheiro público, né? Sim. Usam, se utilizam, ou então auxiliam o Estado de alguma forma. Então, quando o governo dá uma pisada, um monte de coisa no pé sobre isso, tem razão por sua vez. Senhor Takashi, um dos principais motivos de ter vindo aqui foi comentar aí a criação da Secretaria da Amazônia, mas no sentido econômico da questão. Sim. De que forma o terceiro setor pode contribuir aí com esse novo órgão? Em primeiro lugar, como eu falei para vocês, como as associações e fundações têm a capilaridade do processo
Então, qualquer tipo de políticas públicas que queira fazer, se você não tiver associado a ela, você não vai conseguir implementar. Primeiro ponto. Segundo ponto é, quando o governo faz as compras de aquisição de material, mão de obra, um monte de coisa, ele é obrigado a obedecer toda a legislação da 866. E aí tem um custo burocrático extremamente alto. Enquanto que as organizações têm imunidade e isenção tributária na aquisição de equipamentos, materiais, e tem isenção da cota patronal trabalhista delas. Então, automaticamente, o custo operacional disso cai assustadoramente. Então, essa capilaridade, essa condição econômica do processo permite ter um acordo diferente. E, por outro lado, as organizações, por uma questão da legislação do imposto de renda, permite receber o que nós chamamos de renúncia fiscal. Isso as empresas instaladas na Zona Franca de Manaus estão perdendo 34% sobre tributo a mais que estão sendo pago, que poderia estar sendo canalizado isso para as organizações para que possa fazer essas políticas públicas em questão socioambientais. Então, não tem como não considerá-los no processo do ponto de vista econômico também. Então, não dá para simplesmente fazer uma política pública governamental só. Ela teria que ter esse passo. E, além disso, essas organizações poderão estar habilitadas para receber os recursos internacionais, principalmente naquela questão que nós falamos da conversão da dívida externa brasileira a favor da Amazônia Legal. Ela é bem claro. Professor, vou colocar uma situação aqui que depois que ocorreram os incêndios aqui na Amazônia, sim, o alerta global, sim, ele foi acionado. Sim. E parece que o mundo, estou usando aqui na questão do não oficial, parece que o mundo está mais atento à nossa região. Sim. Ótimo, né? Por que os brasileiros, principalmente de outras regiões, continuam não amando a Amazônia, sim, continuam acima não de valorizando, tudo, não valorizando. Sim. Essa é a palavra correta que Paula Litaif traz. Não valorizando esse bem que o mundo fica de olho. Por quê? Falta de marketing, praticamente, mais nada. Isso não só a questão marketing no ponto de vista publicitário, mas vamos pegar um caso clássico, por exemplo, educação ambiental. Tem uma lei federal que regulamentou isso. Cadê essa aplicação disso? Não só aqui na Amazônia, vamos pegar São Paulo, vamos pegar Rio de Janeiro, total. Né? Se tivesse implementado a educação ambiental, é lógico que a palavra Amazônia é a primeira palavra que entraria no processo. Entendeu? Então teria material didático, material para poder mostrar o que é a Amazônia, o que é a questão ambiental. Não é isso? Então, apesar de ter uma lei federal que regulamentou o que é uma educação ambiental, o pessoal não está aplicando nada. Agora, o curioso é que essa questão do marketing realmente é verdadeira. Você vê muita propaganda em relação a Salvador, a Bahia, e é algo que está muito apegado ao povo, aquela coisa do carinho, né, da imagem, e você acaba até gostando ali daquela região por conta do marketing que é usado. Eu acho que realmente falta aí, não é só do governo, aí é a união de todos os poderes. Tipo assim, quer ver uma coisa interessante que nós conversamos sempre na questão do turismo, por exemplo? Quando pegou fogo naquele catedral em Paris, Notre Dame. Então ficou marcado, foi dado número de que ali, anualmente, 6 milhões de turistas passam lá, num único ponto. O Brasil inteiro recebe 2 milhões de turistas. O que está havendo? Verdade. O Brasil inteiro, com o Rio de Janeiro tudo. O potencial que temos da Amazônia. Exatamente. Então, o que acontece? Isso são papéis que o governo não consegue fazer. Ele pode direcionar. O senhor fala governo e junta todas as esferas, né? Isso, exatamente. Então, você vê o caso típico nosso que tivemos aqui em relação ao Hotel Tropical. Sim. Não é isso? A Ariaú também, exatamente. Né? Então, o que está acontecendo? Não? Porque existe um individualismo no processo muito grande e no pensamento coletivo em prol da Amazônia, Amazonas, o que for, não está tendo esse tipo de conscientização do processo. Verdade, então, é isso que causa todo esse problema. Mas o mais preocupante, Patrick, professor Takashi, é que os próprios amazônidas, as pessoas que moram aqui não valorizam. Sim. A gente está aí com o Conselho da Amazônia, com a Secretaria da Amazônia, e você vai falar isso com outras pessoas, elas nem sabem sobre isso, elas estão muito mais ligadas a outros assuntos. Por isso que eu falei no começo, que foi assim, é boa oportunidade. E vivemos fazer na realmente época, aproveitar. Na era da informação. Exatamente, que o próprio governo já sinalizou, está preocupado com a Amazônia e tal. Então, toda essa questão de Zona Franca, conceito empresarial, um monte de coisa, tem que fazer uma revisão no processo.
Já era para ter feito isso há muito tempo e agora eu acho que vai ter que ser obrigado a fazer. Isso é um bom momento para trabalhar com isso. Você falou em conceito empresarial e a gente sabe agora que eles estão usando muito aí os termos de biotecnologia, bionegócio, bioeconomia. De que forma o terceiro setor avalia esse tipo de comércio e como que vocês podem ser inseridos nesse mercado? Em primeiro lugar, antes disso, é o seguinte, né? Qual o conceito empresarial que você quer dar? No modelo tradicional ou os modelos que o mundo inteiro está aplicando? Exemplo, você não ouve falar aqui, por exemplo, um consorciamento de atividade. Não existe isso. Mas o mundo já está. O mundo inteiro está fazendo isso. Entendeu? Você não tem um consórcio empregadores, por exemplo, aqui. Sim. E aí por diante. Então, o que acontece? Os conceitos nossos, das empresas nossas, não tem uma postura no processo empresarial dentro de um conceito do processo. Daí a questão do próprio Paulo Guedes querendo tirar fora uma série de subsídios, porque isso, inclusive, é acordo do Brasil com a OMC. Tem que tirar fora. Entendeu, né? Então já estava na hora das empresas brasileiras, o parque industrial em geral, não só daqui, mudar os conceitos. O problema é o prazo para isso, né? Nos dê um prazo maior que seja. Não, mas o prazo já esgotou há quantos anos? Sim, mas isso você tem que criar aí pelo menos um cronograma. Olha, em 10, 20 anos vamos isso já tem também nos acordos firmados. Tem. Não está sendo cumprido no Brasil. Imagina de uma hora para outra. Agora não foi cumprido, quem paga é o povo, né? Esse é o problema. Não, aí que dá um negócio. A gente brinca muitas vezes, uma vez eu fui entrevistado no jornal sobre a questão do que eu achava das empresários brasileiros. E aí eu fiz um comentário de que no Brasil não tinha empresário, que havia só oportunistas. O senhor continua pensando a mesma coisa? E que os empresários podiam pegar... Você vai ser bastante criticado sobre isso, né? Que não é empresários, mas oportunistas. Não, ao contrário. Eu falei que nós não, estou falando daquele empresário que trabalha, que faz tudo certinho, que é raro, mas tem, né? Não. É tipo assim, tá? Quantas empresas brasileiras se preocupam em perpetuar a tua empresa e fazer com que ela, dentro da sua comunidade, a importância dela, que se ela fechar, ela fecha uma cadeia de economia e desemprego geral. Quem tem essa consciência... Não tem essa consciência, de fato. Não, e não só consciência, que atitude tomou para não acontecer isso. Em outros países, isso é normal. Então, vídeo exemplo clássico na história moderna, o que aconteceu com a Alemanha para poder abrigar 1,5 milhão de refugiados. Quem que bancou aquilo lá, você sabe? Não foi o governo. Foram empresários. Né? Porque se deixasse para o governo tinha que aumentar o imposto. Como eles têm uma série de fundações, entidades que os empresários montaram para perpetuar o seu negócio, e eles precisavam da mão de obra, então, por que não bancar isso? E deixar a política feita pelo governo para fazer o corredor humanitário, para que as pessoas pudessem sair da Síria, atravessar todo o continente europeu e fosse chegar na Alemanha. E chegou lá e encontraram o quê? Não encontraram favela, não encontraram acampamento qualquer, não. Casa, apartamento, moradia, certo? Roupa, saúde e educação. Quem bancou isso? Não foram os governos. Não foram o governo. Agora, será que o empresariado brasileiro não é que ele seja diferente ou isso não tem nada a ver? Empresário é empresário em qualquer lugar do mundo. Sim. Nós falamos que não temos empresário brasileiro por uma razão bem simples. Nós não temos uma escola de formação empresarial. Nós temos só uma escola de administração. Mas e o Sebrae? Como você avalia a atuação do Sebrae? Cria individualismo. Né? Não tem essa visão da coletividade no processo. Coletivo? Não. Pensamento coletivo. Então, agora dentro... Não, pode continuar. Então, o que acontece? Essa visão empresarial no processo, esse conceito do seu negócio, da sua empresa, isso que falta no empresário brasileiro. Não adianta preocupar só no negócio dele. Eu preciso me preocupar quem me fornece esse produto, quem consome esse produto, qual a cadeia que eu preciso fazer, preciso consorciar com esses caras. Entendi. Não adianta nada você pegar o fornecedor seu, extorquir o cara para dar o menor preço possível para ele ganhar mais. Senão aquele cara... A gente vê isso muito na questão pública, né? Sim. Empresário que fornece para agentes públicos. Isso. Agora, professor, eu queria que o senhor pudesse falar para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que têm um pequeno negócio, querem se inserir nessa ideia aí de bioeconomia. Sim.
como elas devem prosseguir com essa nova fase do Amazonas, da Amazônia e do governo federal tentando inserir essa ideia aqui no nosso povo para substituir, agora está muito claro isso, né? O nosso vamos pegar principal um caso modelo clássico, econômico. por exemplo, de produtos, de bioprodutos, vamos chamar, tá? Aqui tem muita, como disse, perfumaria que nós falamos sobre isso, Sim. tá? Mas vamos supor, vamos para uma fabriquetazinha que faz shampoozinho, sabonete, ou faz uma bijuteria, tal, biojoia da vida, um monte de coisa tal. Tá. Se você vai trabalhar com isso, né, primeiro lugar, né, se você não consorciar a sua atividade com outro pequeno no processo, não vai conseguir. Não adianta montar uma fábrica de shampoo, Porque sabão, você depende sabão. de receber as sementes, Exatamente, né? é matéria-prima, não é isso? Matéria-prima, isso. Agora, eu tenho que cuidar lá na ponta que haja uma extração desse produto de uma forma interessante. adequada, ambientalmente, socialmente correto, para me processar também corretamente com isso. Então, tua empresa não era para ser empresa nunca, para você pagar imposto. Você está gerando emprego e renda, gerando processo, a lei é bem claro. Cadeia, isso poderia ser né? uma associação para fazer produção desse material, que automaticamente, em todo o processo da cadeia, teria imunidade tributária. Takashi Yamauchi, especialista em terceiro setor. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. E essa divisão de conhecimentos que o senhor não fica acumulando com o senhor divide com todos. Isso é muito legal. Sim. Obrigadão, viu? Espero contar com o senhor em outras oportunidades, tá? Obrigado.